Boa tarde a todas e a todos. Vamos então retomar aqui a segunda sessão de balanços do dia de hoje. A previsão inicial era que a gente fosse falar da sociologia da religião e dos estudos de meio ambiente e ruralidades, mas, infelizmente, o professor Rodrigo Martins teve um problema sério de saúde na família e não pôde estar presente. Ele mandou texto, comprou passagem, enfim, já estava tudo mais ou menos combinado, mas de última hora, por causa desse problema, ele não pôde vir. Então, o que a gente combinou de fazer é basicamente o debate do trabalho do professor Joanildo Buriti, da Fundação Joaquim Nabuco, sobre um balanço da sociologia da religião no Brasil hoje, e que vai ser comentado pela professora Maria das Dores Campos Machado. Agradeço ao Joanildo, agradeço à Dodora por terem aceito o convite para o Joanildo para escrever e a Dodora para comentar. Como a gente tem mais tempo, então acho que a gente pode fazer um arranjo mais informal, mas também não tão informal a ponto da gente tomar a tarde inteira. Passo então a palavra para o Joanildo. Deixa eu tirar aqui. Obrigado, Luiz. As demais colegas e colegas que organizam o evento e a proposta da publicação, quero agradecer pela oportunidade. Dizer que foi um gosto muito grande poder dizer sim, né? A forma dessa apresentação e o fato de que eu não estou junto com outras pessoas, como na apresentação anterior, não foi calculada, mas tem a ver com o campo. As pessoas trabalham bastante em pequenos grupos, publicam muito mais individualmente e quando eu me toquei que naquela carta de convite já dizia que era possível e tal, já se passavam uns 2 meses, eu disse, não, peraí, já fica mal agora convidar alguém para dividir comigo. Mas é um prazer grande poder participar. Outro aspecto é que a sociologia da religião é um campo que não é estritamente disciplinar. A minha formação, por exemplo, não é em sociologia e sim em ciência política. Mas como a ciência política, até quase ontem, jamais abriu um espaço formal, sistemático para pesquisa sobre religião no Brasil, enquanto disciplina, então, desde a minha volta do doutorado, eu sempre circulei com os sociólogos e com os antropólogos, com as sociólogas e com as antropólogas, e tenho um vínculo desde então no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, onde eu sou professor. Mas, enfim, talvez Dodora diria a mesma coisa da própria trajetória de formação, disciplinar, etc. dela. Mas vamos lá. A chamada foi para um balanço sobre a sociologia da religião, e isso já começa a dar dor de cabeça para a gente, né? Sociologia da religião, quantos vão ficar de fora disso, né? E quase que eu disse, mas eu mesmo não entraria nessa coisa. Então, qualquer definição estrita, subdisciplinar da sociologia da religião significará, no contexto brasileiro, a exclusão de dezenas e dezenas de pessoas que pesquisam sobre essa temática e que circulam regularmente pelos espaços ditos disciplinares da sociologia. Então, uma primeira questão aqui que precisa ficar clara é, quando nós dizemos sociologia da religião, no contexto brasileiro, e cada vez mais, me parece, nós estamos dizendo ciências sociais da religião, onde a fronteira, o tema da fronteira, né, não é um tema de migração, por exemplo, às vezes é de polícia, mas o tema da fronteira é sempre um tema muito espinhoso. Tá? Além de ciências sociais da religião, mais recentemente o campo de ciências da religião, que traz, de um ponto de vista mais institucional, a teologia, a filosofia, a história e outras disciplinas das humanidades para um campo organizado, institucionalizado, faz fronteira, faz sombra, sobrepõe-se também a esse campo das ciências sociais da religião. Mas, classicamente, no contexto brasileiro, sociologia e antropologia da religião são meio indistinguíveis. Então,
essa é uma coisa que eu vou ter alguma coisa mais a dizer sobre isso, mas em seguida o que eu vou apresentar diz respeito a como é que o estudo foi armado, os procedimentos de coleta, de seleção das publicações, depois como é que, uma vez isso feito, a análise foi realizada e, por fim, uma série de problematizações que os resultados me suscitaram. O trabalho ainda não está completamente concluído, de modo que o debate vai ser muito bom, porque vai me ajudar também a apurar certas coisas, com certeza as questões que a doutora trará, mas certamente também o olhar de vocês. Vamos adiante? Então, esse ponto da definição de um campo ou da demarcação de um terreno é aquilo que a ideia de fronteira no título sinaliza, né? Quer dizer, a gente tem várias expressões usadas que definem campos de produção acadêmica a respeito dessa temática e que são muito dificilmente muito dificilmente separáveis de um ponto de vista cartesiano, né? Estudos da religião, sociologia da religião, antropologia da religião, ciências sociais da religião e, como eu disse mais recentemente, ciências da religião. Embora esse termo no Brasil corresponde muito em inglês ao que estudos de religião quer dizer. Religious Studies, em língua inglesa, o correspondente à ciência da religião, mas Sciences de la Religion e no mundo francófono já é mais próximo dessa definição brasileira, embora inclua a sociologia e a antropologia. No contexto brasileiro, disciplinarmente não. Esse debate em torno do que define a boa prática no campo é um debate que deixou suas marcas nas publicações, em algumas publicações, especialmente em alguns balanços da disciplina, né? E uma dessas formulações clássicas é um balanço realizado pelo ex-sociólogo da religião Antônio Flávio Pierucci, que publicou num dos livros, né, da Unpox, daquela série para ler a ciência social no Brasil, um ensaio extremamente provocativo no qual ele dizia que a sociologia da religião é uma área impuramente acadêmica, e trazendo todo um debate que, com referências nas teorias da secularização, da modernização e na sociologia de Bourdieu, basicamente a tese dele era: tem muita gente religiosa fazendo sociologia da religião, logo não vale, né? Então, há vários argumentos chegando ao nível do com que intenções alguém que é católico, estuda catolicismo, o que é que pode estar passando pela cabeça de um protestante estudando protestantismo, etc. E, bom, enfim, isso suscitou uma polêmica, houve respostas publicadas também, etc. Um dos espaços mais importantes na sociologia ou nas ciências sociais da religião no Brasil, que é a revista Religião e Sociedade, foi palco dessa discussão. E, enfim, essas questões que tem a ver com a definição das fronteiras disciplinares, elas, de certa maneira, se resolveram, mas complicando o trabalho de quem vai fazer um balanço da área, pelo crescimento da área, tanto o crescimento do número de pesquisadores, quanto o crescimento do número de publicações, do número de revistas, do número de programas de pós-graduação com áreas ou linhas de pesquisa, ou grupos de pesquisadores e pesquisadoras atuando na área, elevando o grau de diversidade, etc., que alguns consideram fragmentação ou realinhamentos, né? E, por outro lado, há uma série de condições de funcionamento do campo que passam pelas formas como ele foi institucionalizado. Como é que o estudo foi feito? Algumas questões pragmáticas foram mais ou menos pensadas assim nas primeiras semanas, e eu decidi trabalhar com uma periodização da produção dos últimos 20 anos, para uma abordagem
ao estilo de um levantamento mais abrangente, que pudesse gerar algum tipo de quantificação, embora não necessariamente um tratamento estatístico, sistemático ou sofisticado. Eu jamais poderia fazer isso, fazendo parte de um campo onde quase todo mundo trabalha com métodos qualitativos, eu não sou diferente, né? Este é um desafio que hoje a gente já identifica, mas, então, a ideia foi de trabalhar com o período de 1998 a 2018, e depois focar de uma maneira um pouco mais qualitativa os últimos 10 anos, especialmente a partir de alguns balanços importantes que foram publicados na área. O escopo do trabalho privilegiou publicações. Eu cheguei a fazer todo um levantamento nas teses de doutorado, está inclusive mencionado aí, selecionando doutorado para não incluir também mestrado, para ver se tornava a coisa mais fácil de manejar. Mas a dificuldade de ter acesso aos textos das teses, porque quando a gente faz o levantamento no catálogo de teses da CAPES, uma grande quantidade de teses, simplesmente a informação é de que foram apresentadas ou defendidas antes da plataforma Sucupira. Isso significa que não há nenhum metadado, não há nenhum detalhe referente àquelas teses, e você tem que sair procurando pelo Google acadêmico e perguntando a fulano se sabe de algo. E eu desisti, simplesmente, depois das primeiras tentativas e do tempo que estava me levando para identificar esses textos, as teses ficaram de fora e apenas publicações foram levadas em conta. As publicações são principalmente artigos. Por conta de um dos mecanismos de busca que foi utilizado já ao final, capítulos de livros e alguns livros, mas o trabalho mais sistemático foi feito com artigos publicados. Os artigos foram selecionados em revistas de Sociologia e Ciências Sociais. Esta é a área de avaliação, inclusive na CAPES, Sociologia e Ciências Sociais. E no início, trabalhei só com o Cielo, até perceber que uma grande quantidade de revistas que publicam na área não apareciam de jeito nenhum no Cielo, simplesmente porque não estão lá. E isso me levou a perceber também que há um recorte regional no Cielo, pelo fato de que as revistas mais bem qualificadas estão todas, com exceção de uma, no eixo do Sudeste e Sul do Brasil. Então, isso me levou a ampliar de uma maneira um pouco menos sistemática, porque eu já não tinha, digamos, a base que o Cielo apresenta, o número de revistas a serem incluídas. Então, nessas revistas eu busquei identificar autores que produzem no Brasil, autores e autoras que produzem no Brasil, com formação ou atuação nas áreas de Sociologia e Ciências Sociais. Ou autores de outras áreas publicando em revistas marcadamente especializadas na publicação de artigos sobre religião. Então, com isso, eu tentei dar conta de focar a sociologia da religião sem perder de vista que não há sociologia da religião pura no Brasil mesmo. Pace Pierucci não há e nem vai haver num futuro bastante longínquo. Então, autores de outras áreas publicando em revistas especializadas de sociologia sobre religião ou revistas especializadas em publicação do tema religião, significa um pouco, dar um indicativo, né, de como na disciplina se reconhece alguma coisa do diálogo interdisciplinar ou se reconhece a contribuição de outros campos disciplinares para os temas caros à sociologia da religião. Coautorias foram consideradas quando o primeiro autor ou autora preenchia os critérios de formação ou atuação nas áreas, né, e de produção no Brasil. Então, com isso, vamos avançar aí. Algumas bases de dados foram utilizadas, já falei do Cielo, o portal de periódicos e o catálogo de teses e dissertações da CAPES, os sites de duas associações profissionais, a ANPOX e a SBS, e o Google Acadêmico. Usando dois tipos de termos de busca.
e muitas vezes combinados com o or ou and, né? Uma estratégia de múltipla aproximação, usando termos gerais, como religião, religioso, religiosa, religiosos, etc., e outros termos específicos por tradição ou grupo religioso ou a própria expressão sociologia da religião. Somente textos completos com a temática religiosa expressa no título, resumo ou palavras-chave foram incluídos. No caso do Cielo, na verdade, eu usei a busca em todos os índices, mas quando eu trabalhei com o catálogo de teses, com o Google Acadêmico, etc., então eu já procurei ser um pouco mais seletivo em relação a isso. No site da Unpox, especificamente, eu trabalhei com a Revista Brasileira de Ciências Sociais e com o BIB, né? E, por último, já falei sobre isso, podemos adiantar. A base, em termos assim bem genéricos, tem essa cara, aí estão alguns termos os termos utilizados. No caso do Cielo, esses números de resultados são os números já depois que todos os filtros foram aplicados. O catálogo de teses da CAPES retornou um número bruto de 706 entradas, mas, enfim, há várias sobreposições aqui, e a dificuldade de acesso, como eu disse para vocês, me levaram a desistir de explorar essa base. A Revista Brasileira de Sociologia retorna 3 artigos que tratam da temática. O BIB, no BIB, dentro dos critérios utilizados, 9 resenhas, revisões, balanços, etc., foram identificadas nesse período, de 98 em diante. E, no caso do Google Acadêmico, usando essa busca, como vocês veem, já um pouco mais restrita ou simplificada, e checando com aquilo que eu já tinha identificado, me trouxe apenas 4 novas entradas. Tá? Então, em termos do número total de artigos, cerca de 320, eu ainda tenho que terminar uns 10 ou 12 artigos, pode ser que alguns acabem não entrando no filtro final. Mas em torno foi o que eu falei? 320 artigos foram selecionados para esse levantamento mais amplo. Tá? Eu não coloquei a soma aí fui falando de cabeça, fazendo a análise, então. Eu tomei 2 tipos de procedimentos. Os procedimentos de caráter temático e procedimentos de caráter mais analítico. Os procedimentos temáticos disseram respeito a identificar os principais temas, as principais religiões estudadas, a bibliografia utilizada, em todos os artigos foi feita uma checagem da bibliografia utilizada, identificando 3 tipos específicos de publicação: as publicações nacionais, as publicações internacionais e, dentre elas, especificamente, as publicações latino-americanas. Então, o objetivo era duplo. O primeiro, perceber o quanto triplo, na verdade, o quanto a publicação nacional pesa na produção desses trabalhos, o quanto de diálogo com a literatura internacional há nessas publicações e em que medida algo que já existe do ponto de vista da institucionalização recente da área, que é uma latino-americanização da sociologia da religião brasileira, se reflete nas produções, pela utilização de publicações de colegas que atuam nos outros países desse marco aí continental. A existência de balanços temáticos ou disciplinares produzidos, a distribuição regional dessas publicações, tanto em termos de autores quanto em termos de revistas, o grau de diversificação dos autores, ou seja, em que medida a concentração de um número mais limitado de autores versus uma ampliação do número de autores, e os marcos cronológicos de tendências nessa produção.
em termos de concentração de do estudo de certas religiões dentro de certos períodos, ou do estudo de determinados temas dentro de certos períodos. Isso foi feito de uma maneira um pouco canhestra, porque, como eu disse para vocês, estatística não é bem a minha praia, então planilhas e filtros e buscas, etc., acabaram sendo feitas para produzir uma estatística mais bem descritiva do que propriamente analítica. Os procedimentos analíticos disseram respeito à identificação de alguns tipos básicos de abordagens nesses trabalhos, qualitativas, quantitativas, quali-quanti, em termos dos grandes modelos de abordagem, estudos de caso ou estudos temáticos, enfoques sincrônicos ou enfoques diacrônicos, estudos especificamente brasileiros ou análises comparativas com outros contextos. Então, esse foi um aspecto. Outro aspecto foi uma preocupação em perceber, especialmente na leitura mais qualitativa, que discursos sobre a religião e sobre as religiões emergem dessa literatura. Né? Que linhas predominantes de compreensão do fenômeno religioso e de religiões em particular emergem daí. Como caracterizar essa produção como brasileira? Embora possa ser, digamos, uma questão aparentemente banal ou boba, a discussão sobre o diálogo ou a utilização de uma produção não realizada no Brasil, os impactos da circulação de pesquisadores e pesquisadoras brasileiras em eventos internacionais sobre a sua produção publicada, me parece algo relevante, e aí a ideia de perceber em que medida essa inserção deixa marcas na produção. E o que é que significa falar de uma sociologia da religião brasileira? Né? Daí que no título eu prefiro usar a expressão sociologia da religião no Brasil, mais do que usar simplesmente o adjetivo pátrio aí. Como pode ser avaliada a produção brasileira em termos de algumas sensibilidades críticas mais recentes nas ciências sociais hoje, tanto em termos epistêmicos, como metodológicos e temáticos, né? Por exemplo, eu vou falar mais especificamente sobre isso adiante. Então, esses foram os procedimentos básicos que eu usei para trabalhar com esse material levantado, basicamente de artigos, mas incluindo também capítulos de livros e alguns livros. Podemos adiantar? Bom, e aqui são as duas últimas, os dois últimos slides. Como, então, o estudo foi organizado, como a leitura foi feita desses resultados? A primeira coisa que emerge muito claramente aqui, especialmente lendo os balanços dos anos 70, dos anos 80, feitos sobre a sociologia da religião no Brasil, e comparando isso com os números que emergem dessas buscas, é que há um crescimento quantitativo muito significativo nessa produção. Né? Ele é um crescimento do número de artigos, é um crescimento, como eu disse, do número de revistas, é um crescimento do número de autores e autoras. Então, esse crescimento também significou uma distribuição regional bem mais policêntrica da produção sobre sociologia da religião no Brasil, se nós compararmos esse período de 98 para cá com o período anterior a isso. Embora eu não entre muito nesse nível de detalhamento, porque eu não tive como fazer o cotejo com o mesmo grau de detalhe, eu me ancorei nos balanços e em partes de revisões bibliográficas que alguns artigos traziam, para fazer um pouco essa observação. Claramente, hoje nós temos mais lugares, programas, linhas de pesquisa trabalhando com a temática do que no período anterior ao selecionado. Esse termo artesania, ele também traduz uma marca muito forte de grande parte desses estudos, né? Ela é artesania no sentido de que
isso foi identificado num balanço feito por alguém de fora do campo da sociologia da religião, um especialista em sociologia da ciência no Brasil, num artigo em que, entre outros campos, a sociologia da religião é um dos objetos da investigação dos dois autores. Não há uma espécie de acúmulo sustentado de um debate, de uma forma de fazer, de conclusões que dão origem a uma espécie de ciência normal em termos dos estudos sociológicos da religião. A descontinuidade, ou talvez simplesmente a pluralidade e diversificação é a marca. As pessoas lançam mão de diferentes procedimentos metodológicos, mudam de tema com uma certa facilidade dentro de trajetórias individuais e não simplesmente em termos de grupos. E uma certa ideia que a gente poderia chamar de construtivista do fazer científico me parece ser bastante difundida na área. Daí, talvez o termo artesania, que inclusive é o título de um dos balanços feitos sobre a metodologia na sociologia da religião no Brasil, pela colega Silvia Fernandes, o título dela é Artesania e Instrumentos. Então, enfim, usando um pouco uma imagem que ela toma a Wright Mills, do livro Imaginação Sociológica, ela explora esse aspecto. E, enfim, uma outra característica nesse marco é que começam a se adensar redes de pesquisadores e pesquisadoras na área, de uma maneira que ainda não se reflete em produções conjuntas, mas é perfeitamente perceptível nos eventos, nos encontros e na existência de associações específicas dentro da área, inclusive latino-americanas, além das internacionais. Os balanços que eu mencionei são mais ou menos 12 a 13 deles que foram selecionados, e não são balanços todos gerais sobre a sociologia da religião, alguns já são balanços temáticos. Eles chamam muito atenção para uma discussão, digamos, política do campo. Há um debate sobre a visibilidade regional dos próprios balanços feitos sobre a produção brasileira. Há, por exemplo, um artigo publicado na Religião e Sociedade por duas antropólogas da Universidade Federal de Pernambuco, questionando de uma maneira bastante sistemática um balanço feito sobre a antropologia da religião no Brasil, publicado dentro dessa série da Ampox também, no Horizontes das Ciências Sociais, o volume específico sobre a antropologia. E, basicamente, há um questionamento de que toda a produção norte e nordeste brasileira foi basicamente ignorada daquele levantamento. Então, há uma discussão, porque há menções às vezes, mas não há um engajamento com a produção. Então, há uma discussão sobre isso que reflete uma reconfiguração do campo. E como isso, de certa maneira, já deixa suas marcas também na própria produção. Há uma discussão sobre temáticas emergentes e que, ora, são pouco identificadas ou simplesmente desconsideradas, e não simplesmente em balanços, mas na própria produção da disciplina. E, como eu falei já a propósito do texto de Pierucci, debate sobre as fronteiras disciplinares. Há um outro aspecto do argumento dele no texto que eu mencionei, que diz respeito à respeitabilidade da sociologia da religião frente às demais subdisciplinas da sociologia e frente às outras disciplinas das ciências humanas e frente às disciplinas hard das ciências. E tudo isso para dizer assim: coitados de nós, Ninguém nos ama, ninguém nos quer, Enfim, é um pouco esse o espírito daquela discussão, mas é uma discussão, claro, o próprio Pierucci não levou isso depois de alguns anos de bater nos outros e apanhar muito, ele acabou deixando de lado essa brincadeira. Mas, enfim, isso deixou os seus resquícios aí, as suas marcas no próprio debate publicado da disciplina. Temas, Eu coloquei aqui um pouco quantificado, essa quantificação é feita em cima apenas dos artigos
e ela ainda não está completamente, quer dizer, esses números não são definitivos, tá? Mas dão uma boa ideia para a gente do espaço dado a religiões especificamente, ou ao tema / conceito de religião nessa produção. Catolicismo, evangélicos, fundamentalmente aqui a visibilidade é dos pentecostais nesse período. Há muito poucos trabalhos publicados sobre igrejas evangélicas do protestantismo histórico, comparando-se com os trabalhos publicados sobre pentecostalismo. Religiões afro-brasileiras, a grande visibilidade é para o candomblé. A Umbanda recebe um tratamento muito marginal na produção, mas vejam só, eu estou falando aqui de trabalhos cujo tema central é o desta religião especificamente que eu estou mencionando. Como a gente vai ver logo em seguida, lá no final, existe o gênero várias, que são artigos que, na verdade, trabalham com mais de um grupo religioso ou mais de uma tradição religiosa, seja em termos comparativos fortes, seja em termos comparativos de priorizar uma e fazer um contraponto com outras ou outra. Então, esses números se referem a artigos cujo tema básico, central, era tal religião. Os percentuais são esses aí. Curioso perceber como a atenção ao tema da religião enquanto categoria ou conceito tem recebido uma atenção bastante significativa se nós compararmos que candomblé, ou religiões afro-brasileiras, espíritas, indígenas, têm recebido muito menos atenção em termos de publicações de sociólogos e sociólogas da religião ou em revistas basicamente dessa área, né? Outras religiões aqui basicamente se referem a Santo Daime, budismo, Islã, tá? Então, ou religiões orientais num sentido mais genérico, sem especificar uma delas, ou alguma delas. Há vários temas transversais que são objeto de publicações. Eles entram nessas temáticas que já foram quantificadas aqui, ou são trabalhados num sentido mais específico, mas pelo fato de que há muita sobreposição, eu preferi não colocar os números aqui para não ficar uma coisa muito confusa, porque gênero pode ter a ver diretamente com o catolicismo, ou com o pentecostalismo, ou com religiões afro-brasileiras, e fazer essas especificações deixaria a apresentação muito incompreensível. Mas eu quero chamar a atenção aqui para a importância dessas temáticas na produção. Gênero, sexualidade, mídia, identidade étnico-racial, tanto no recorte étnico quanto no recorte cruzado com a religião. O tema da política, já que os cientistas políticos não tratam, os sociólogos e antropólogos fazem isso, né? E, nos últimos anos, uma interrogação que começa a gerar um certo corpo de produção sobre pluralismo. Essa discussão é uma discussão que oscila entre a mera discussão da diversidade religiosa e uma discussão mais exigente das formas de estar junto das religiões, da regulação estatal das religiões e dos conflitos entre diferentes grupos religiosos, e o quanto isso expressaria uma espécie de solução cultural e institucional para a diversidade religiosa. Alguns temas recentes que a gente percebe que ficam muito mais visíveis nos últimos 10 anos do que dentro dos 20 anos pesquisados são o tema da música, especialmente a música gospel, que tem gerado vários trabalhos, e alguns estudos comparados com a música relacionada às religiões afro-brasileiras e o debate sobre a música secular / música religiosa. Estudos sobre Islã, que tem muito a ver com a questão da identidade dos muçulmanos brasileiros.
com as questões de gênero no islamismo brasileiro, ou no Islã brasileiro. O tema da transnacionalização religiosa é um tema que, desde os anos 90, tem produzido uma série de trabalhos. Inicialmente, o tema era globalização, depois o tema passa a se especificar mais como transnacionalização. O enfoque empírico, que é muito forte nesse campo, faz com que a abordagem conceitual dada para os deslocamentos de grupos religiosos brasileiros transfronteiriços sejam pensados mais bem através do conceito de transnacionalização do que do conceito de globalização. Embora eu acho que seria possível, para certas formas de transnacionalização religiosa brasileira, usar o conceito de globalização, ou talvez mais precisamente glocalização. Mas, enfim, esse é um tema que tem gerado alguma produção. Dois temas me pareceram muito significativamente invisíveis ou marginais nesta produção pós-final dos anos 90, né? E o tema dos movimentos sociais é um deles. Não foi nos anos 90, foi do final dos anos 90 para cá, né? Ainda havia nos anos 90 uma espécie de preocupação com o impacto, a sobrevivência das comunidades de base, sua inserção nos movimentos urbanos, a emergência das questões culturais e de gênero em relação à chamada Igreja Popular, o surgimento de alguns movimentos de evangélicos atuando socialmente nas periferias das grandes cidades. Isso ainda nos anos 90, mas dentro desse recorte do final dos anos 90 para cá, é muito sintomático perceber a virtual ausência de preocupações, de publicações, tematizando essa questão. E uma outra área que muito marginalmente frequenta as publicações de sociologia da religião é o engajamento da subdisciplina com os grandes debates da disciplina. Então, grandes questões colocadas pela teoria social contemporânea, especialmente nesses últimos 20 anos, recebem, do ponto de vista das publicações, uma atenção muito, muito pequena. Muito pequena. Então, o engajamento é muito mais com leituras específicas que sirvam a uma certa demarque dada pelo caso empírico estudado, do que propriamente trabalhos que se sustentem conceitualmente e dialoguem com o campo mais amplo da disciplina. Por último aqui, ainda nessa tentativa de fazer o balanço, né? Vocês lembram que eu falei que um dos procedimentos analíticos era a preocupação em identificar as abordagens utilizadas nos trabalhos. Então, a primeira coisa que a gente percebe claramente aqui é que, no âmbito das ciências sociais da religião, a sociologia, na verdade, é minoritária. A grande massa das pessoas que publicam sobre religião no Brasil é feita de antropólogos e antropólogas. Mesmo pessoas que tiveram na sua formação inicial na sociologia, acabam a sua formação na antropologia social, antropologia cultural, antropologia política, etc., e essas pessoas estudam religião. Comparativamente, portanto, a produção de sociologia da religião, se a gente for usar um sentido muito estrito dessa expressão, é significativamente menor do que a de antropologia. No entanto, quem conhece o campo sabe que, se a gente for por esse caminho, a gente vai realmente não entender como a discussão é feita, porque essas pessoas estão nos mesmos lugares, circulando e conversando entre si. Bom, os tipos de abordagem, eu distingui 4 tipos de abordagem aqui na análise. Uma abordagem de caráter mais histórico, ela tem uma estrutura narrativa forte, ela se preocupa com temporalidades bem mais longas do que estudos, empíricos imediatos.
Abordagens qualitativas, que são basicamente trabalhos de caráter empírico, envolvendo etnografias ou o manejo de entrevistas, observação in loco, etc., análises documentais trabalhadas qualitativamente. Abordagens quantitativas ainda são aqui, além de serem numericamente bem menos importantes, elas alcançam universos bem mais modestos do que grandes surveys. Nós não temos, talvez o censo seja o grande survey nacional sobre a religião no Brasil, né? Por todas as razões que envolvem o custo, a complexidade de pesquisas com esse desenho. As pesquisas quantitativas, quando feitas por sociólogos e sociólogas da religião, elas tratam de espaços, de universos bem mais modestos. E pesquisas que eu estou chamando de teóricas são abordagens que envolvem tanto a discussão teórica propriamente dita, quanto balanços da produção analítica existente dentro de um determinado campo. Tá? Balanços temáticos focados no que há de debate acumulado dentro da discussão, seja nacional, seja internacional, sem envolver qualquer tipo de pesquisa direta. Tá? Então, é isso que eu estou chamando aqui de pesquisa teórica. Há uma dispersão crescente do ponto de vista temático, mesmo quando nós focamos dentro de cada grupo religioso. Já não há mais abordagens genéricas ou abrangentes sobre a religião católica, sobre os evangélicos, etc. Os temas se dirigem a aspectos bem mais delimitados dentro desses campos de tradição religiosa. Há uma tendência modesta à comparação ou ao diálogo. Ela pode ser percebida pelo percentual de várias religiões trabalhadas no mesmo artigo, como eu mencionei no slide anterior, mais ou menos 20 e poucos por cento, 25% da produção dá conta disso. Mas essa tendência à comparação é mais modesta ainda se nós estivermos falando de casos não brasileiros. Ou seja, se ao invés de trabalhar com católicos e evangélicos, católicos carismáticos e pentecostais brasileiros, a pesquisa for sobre católicos e evangélicos brasileiros e franceses, alemães, argentinos, etc., esses percentuais se tornam muito mais restritos. E é bastante perceptível um diálogo sistemático, quer sejam publicações de análise empírica, quer sejam as publicações de caráter mais analítico, teórico, conceitual, há um diálogo sistemático com a literatura euro-americana, especialmente em língua inglesa, mas também em francês, em alemão e em espanhol, em menor escala, muito menor escala, o que é algo bastante curioso para imaginarmos a proximidade que nós temos com uma literatura produzida hoje na América Latina sobre muitos desses temas. O gênero balanços e revisões, como eu disse para vocês, envolveu a seleção de um grupo mais reduzido de trabalhos. E uma coisa que eu percebi é que não há tantos assim. Não há uma prática dos sociólogos e sociólogas da religião de fazer balanços da literatura, da produção. Há sessões de revisão da literatura em muitos artigos, mas o gênero, balanço, revisão bibliográfica, essa tentativa de discernir o campo, as tendências, etc., envolvem poucos trabalhos em termos relativos. Os formatos são bastante heterogêneos desses balanços, eu acho que isso a gente está vendo aqui também, né? Quer dizer, eu não estou fazendo nada diferente em relação ao que eu encontrei, enfim, o que a gente já fez aqui nesse próprio evento. Algumas questões que esses balanços têm suscitado, né? Elas não estão inteiramente resolvidas e, por isso mesmo, eu as destaco aqui como temas que estão, digamos, preocupando, chamando a atenção de autores e autoras. Uma dessas questões é o que é que está acontecendo com o catolicismo, né? Por quê?
do ponto de vista dos dados quantitativos, a narrativa é praticamente única. Decréscimo, declínio, diminuição, perda de fiéis, paróquias mais ou menos esvaziadas, etc. Mas vários desses trabalhos têm ressaltado a existência de trabalhos empíricos que apresentam outros cenários de permanência ou até mesmo de renovação do catolicismo. Então, há um debate, por exemplo, que a mais recente o mais recente desses balanços sobre o catolicismo apresenta, que é um texto de Flávio Sofiati e Alberto Moreira, que é do ano passado. Esse trabalho ressalta a longevidade e resiliência da cultura católica. A influência cultural do catolicismo em países como o Brasil, e não apenas o Brasil, eles estão pensando inclusive em termos um pouco mais regionais, faz um contraponto a essa ideia de um puro e simples declínio e perda, uma história de desaparecimento, né, que os números parecem sugerir para o catolicismo. Há um debate em termos, eu falei para vocês que é um tema emergente, que é o tema do pluralismo, né? Esse debate que, através do tema do pluralismo, expressa, é uma discussão sobre diversidade e pluralização. Diversidade no sentido da constatação dessa dispersão religiosa, dos processos de individualização crescente que levam as pessoas a fazerem a sua religião, né? Mesmo quando se mantêm vinculadas a uma especificamente, e os processos pelos quais as fronteiras entre as religiões, as relações entre as religiões e os processos de regulação estatal da religião se colocam, que o tema da pluralização aqui, ou do pluralismo, talvez mais precisamente, tenta dar conta. Um outro tema emergente é o impacto das discussões identitárias sobre os estudos da religião. E aqui, basicamente, gênero e sexualidade são os grandes temas que têm levantado essas questões para pensar e ressaltar a diversidade interna do campo religioso e de cada religião em relação a esses aspectos. E a relação com outras disciplinas tem a ver aqui com esse debate sobre ciências sociais versus ciências da religião, ciências sociais e ciências sociais da religião, sociologia, etc., que ainda, volta e meia, suscita questões. Eu acho que a questão que hoje está aberta nessa área é a relação com as ciências da religião e, dentro da relação com as ciências da religião, quando e como a teologia se tornará interlocutora dos sociólogos da religião. Esse que eu acho que é o tema que fica em aberto aí. E, por último, a gente tem um dado muito importante, eu acho, uma contribuição importante dos sociólogos da religião, que a sua tendência modesta à comparação ou diálogo realça, que é uma ênfase no caráter relacional das identidades e práticas religiosas. Se tem um campo em que há muito tempo não há preocupações de apurar as coisas ou de purificar as coisas, é esse campo do estudo das religiões, porque os dados empíricos com que se trabalha mostram que, a despeito dos discursos institucionais, é desinstitucionalização a marca da forma como as pessoas vivem a religião ou as religiões que elas adotam. Então, há um relacionalismo forte nessa produção, embora ele não se traduza em termos de um comparativismo forte. Então, este é um elemento que a produção deixa um desnível, talvez, né? Por outro lado, a latino-americanização que eu mencionei já várias vezes, ela não se reflete na produção dos sociólogos da religião no Brasil. É vergonhosa a ausência de referências nas bibliografias, de discussão sustentada, porque às vezes a referência é apenas uma nota de rodapé, onde
confira fulano, não há, na verdade, um diálogo ou uma discussão. Então, esse é um aspecto que eu acho que é uma marca muito visível quando a gente quantifica, explorando as bibliografias desses trabalhos, a presença dessa interface com a América Latina. Isso é muito sintomático, porque nós temos, em todas as associações latino-americanas das ciências sociais, grupos sobre religião bastante estáveis. Nós temos uma associação dos cientistas sociais da religião do Mercosul, funcionando regularmente, com associados, com eventos bianuais, com revista, enfim. E, no entanto, isso não se traduz na produção brasileira ou na produção no Brasil de sociologia da religião. E, por último, um aspecto que tem a ver com a questão da internacionalização é que o número de publicações por um único autor ou autora é absolutamente majoritário na produção de sociólogos e sociólogas da religião. O que não diz muito sobre o quanto há de interação nas redes de pesquisa, mas diz muito sobre quando é a hora de sentar para escrever quem entra nesse processo de produção. Então, é superior a 75% o percentual de artigos com um único autor ou autora. Tá? O que mostra que, mesmo quando isso vem em publicações em outro idioma ou publicações internacionais, mostram como a internacionalização da sociologia da religião é egocentrada, né? Enfim, isso também está expresso no baixo índice de coautorias. Era isso, obrigado. Boa tarde, queria agradecer o convite do Luiz Augusto, a possibilidade de estar aqui. Eu fiz mestrado, fiz doutorado aqui, e então para mim é sempre uma alegria ver que a casa resiste e que, apesar das mudanças, ela continua produzindo e continua com uma avaliação boa frente à comunidade acadêmica brasileira. Ouvir Joanildo é sempre muito bom, e por isso que eu também tive muita alegria de aceitar esse convite. E eu queria começar, Joanildo, por lembrar que a questão da fronteira é uma questão difícil desde o surgimento da própria sociologia e da antropologia, né? Durkheim aparece como pai da sociologia, aparece como um dos pais da antropologia. Quer dizer, é uma situação, a questão da fronteira e do deslocamento dessa fronteira, né? Algo que está muito dentro da própria sociologia ou da discussão teórica da própria sociologia também, né? Então, existe uma disputa, principalmente em torno do legado do Durkheim. Eu acho que Weber e Marx não, né? Mas no caso do Durkheim isso é bem forte, né? De qualquer maneira, eu concordo com o Joanildo, existe uma hegemonia da antropologia os estudos sobre religião no Brasil, né? E isso eu acho que tem muito a ver também com o fato de você ter muitos centros de pesquisa em antropologia no Brasil, né? Então, a questão da religião sempre foi muito forte dentro da discussão antropológica, né? E nós tivemos aqui centros, por exemplo, né, o caso do Museu Nacional é uma referência fortíssima nos estudos de religião no Rio de Janeiro, né? Você sempre teve uma linha de pesquisa muito forte de estudos de religião, né? E o que a gente observa também é que em São Paulo também isso acontece, né? Você tem vários espaços onde os antropólogos dominam, né? No caso, em São Paulo você tem o SEBRAP, mas você também tem na USP, você tem na Unicamp, antropólogos fazendo a antropologia da religião. De qualquer maneira, o que eu quero chamar a atenção é que uma coisa que eu acho que
gerou, em alguns momentos, um grande fomento de conhecimento sobre religião no Brasil, né, foram os investimentos coletivos. Né? E aí eu lembro, por exemplo, o Procópio Camargo, em São Paulo, né, quando criou o SEBRAP, né, ele fez, não só ajudou a formação de Perucci, como Prandi, como pesquisadores, mas também fez grandes pesquisas e inaugurou uma linha comparativa com estudos sobre espíritas, né, evangélicos e católicos. Né? Então, assim, uma questão que eu acho que é complicada no Brasil é que as pesquisas são feitas mais fortemente no momento do doutorado, né? E as pesquisas coletivas não têm muito fôlego. Né? Elas são feitas esporadicamente, essa criação de redes, Joanildo, eu acho que é uma criação assim, que não tem uma tradição de continuidade, mas ela é fundamental, porque pesquisa custa caro. Né? E uma pesquisa de fôlego e uma pesquisa comparativa, ela requer um investimento maior, não só em termos financeiros, mas ela também exige uma massa crítica de pensadores e de pesquisadores que possam tocar essa pesquisa em vários estados do Brasil ou em vários países e por aí mais. Né? Então, o que eu observo é que, por exemplo, o ISER era uma referência fundamental que nós, de uma certa forma, vimos minguar, né, porque o ISER tornou-se o Viva Rio, né, ou você tem o ISER Assessoria, que ainda tem alguns pesquisadores, né, como o Iris Lesbalpan, a Lúcia Ribeiro, mas hoje, por questões de uma série de questões relacionadas a financiamento das ONGs, que caiu muito, né, também não tem conseguido manter o mesmo volume de produção, de pesquisa também sobre isso. Né? Então, eu acho que hoje o grande centro que nós temos, assim, me parece, fora das universidades públicas, propriamente dito, é o SEBRAP. Né? Com pesquisas, eu digo com pesquisas coletivas, tá, gente? Porque senão nós vamos cair no modelo tradicional da pesquisa individual que é feita dentro das universidades por cada um de nós que seja pesquisador do CNPq ou por aí afora. Né? Então, nesse sentido, eu acho que um grande desafio da sociologia ou da antropologia da religião, das ciências sociais da religião, é realmente constituir essas redes tanto nacionais quanto redes internacionais que possam, de uma certa forma, dinamizar a comparação. A sociologia da religião no Brasil é muito paroquial e ela é pouco teórica e muito apresentação de dados. Né? Então, é empiria, levantamento exaustivo de dados e pouca discussão teórica. E eu acho que essa discussão também, o fato de ter pouca discussão teórica, não é só da sociologia da religião. Eu acho que nós temos poucos teóricos também na sociologia. Né? Eu lembro aqui, se eu for lembrar aqui agora, eu lembro Zé Maurício, lembro em São Paulo de um ou dois, mas assim, nós não temos um corpo de teóricos da sociologia aqui, significativo aqui no Brasil. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a nossa discussão ela é uma discussão muito paroquializada, né, com pouco diálogo, e isso eu acho que tem a ver com as agências de financiamento também. Né? Nós somos muito, de uma certa forma, a nossa pauta de pesquisa ela é também muito fomentada pela agência de fomento. Né? Então, dentro do governo Lula, nós ainda tínhamos algumas pesquisas que eram fomentadas por ministérios, algo que já com Temer isso já caiu para bastante. Né? Mas os ministérios, por exemplo, o Ministério da Saúde, o Ministério da Mulher, da Secretaria de Políticas para a Mulher, né? No governo Lula e Dilma, eles lançaram vários editais de pesquisa, estimulando pesquisa sobre Secretaria de Direitos Humanos. Né? Então, de uma certa forma, a nossa agenda de pesquisa, isso eu digo os pesquisadores dentro das universidades públicas, né? Ela é muito feita também em função do financiamento.
Porque para tocar uma pesquisa você tem que ter uma base de sustentação. E o que nós percebemos é que existe um hiato muito grande entre as ciências exatas e as ciências sociais no Brasil no que diz respeito ao financiamento. Então, desde Rosinha Garotinho, por exemplo, a FAPERJ vem caindo. Então, em termos regionais. Da mesma forma, a gente tem visto a questão do CNPq também, a dificuldade que é a gente conseguir um financiamento maior. De qualquer maneira, eu acho que a única forma de nós fazermos uma pesquisa que seja de caráter comparativo é através de um investimento coletivo. E isso nós temos pouca tradição. No que diz respeito à latino-americanização da sociologia da religião, a história, olhando para trás, a história das nossas tentativas de aproximação com os nossos colegas da América Latina, é que nós conseguimos estar com eles de 2 em 2 anos nos eventos, mas nós não conseguimos romper as barreiras e conseguir produzir pesquisas que sejam comparativas. Por isso, eu acho que as casas de ensino e pesquisa, como é o IESP aqui, o momento do doutorado é um momento fundamental para estimular, talvez, essas investidas ou bolsas, ou tentativa dos alunos de sair e fazer alguma coisa mais comparativa, estimular os novos pesquisadores, que também têm fôlego, que isso também é importante, que a gente vai perdendo ao longo da vida, para romper com esse paroquialismo que nós temos sentido no Brasil. Apesar disso, eu acho que nós ainda somos uma referência importante dentro da América Latina. A nossa produção é uma produção de referência na América Latina. Vários dos estudiosos, por exemplo, da antropologia e da sociologia da religião, da UBA, da Universidade de Buenos Aires, ou do interior da Argentina, estudaram no Museu Nacional, ou na UNB, ou na USP. Então, o Brasil é uma referência para esses países da América Latina. No que diz respeito às perspectivas distintas, eu acho que nós temos perspectivas distintas dentro do campo da sociologia da religião, e acho que hoje a gente tem uma hegemonia das discussões, principalmente das discussões em torno do eixo das controvérsias públicas, que tem sido desenvolvido pelos antropólogos, principalmente o Emerson Jumbelli, a Paula Monteiro e o grupo do SEBRAP. É interessante porque o Joanildo falou de uma certa, hoje, hegemonia também, de uma grande preocupação com a questão do pluralismo. Também tem ondas dentro do conhecimento que tem a ver com as mudanças da própria realidade. No passado, essa importância que o pluralismo está tendo hoje era o conceito de sincretismo. O conceito de sincretismo nos anos 80 foi um conceito assim, extremamente importante para se pensar as diferentes combinações, as diferentes articulações do catolicismo com as outras religiões. E hoje esse é um debate que não se apresenta mais. Por quê? Porque hoje nós temos uma disputa entre os cristãos e uma disputa que tem impactos políticos muito grandes, porque desloca a elite, incomoda a elite pensante, a elite católica brasileira. Então, nesse sentido, nós temos aí também, no lugar do sincretismo, nós temos a ideia de pluralismo. Então, é interessante a gente ver também como é que esses temas, eles também resultam de mudanças concretas no campo religioso brasileiro. Queria também chamar a atenção para o fato de que, nos seus dados, Joanildo, quando você fala da pouca dimensão comparativa, eu me assustei quando você apresenta um índice de 24%. Porque 24%, para mim, é um quarto, não é tão pouco assim. Eu acho, a sensação que eu tinha era que tinha menos ainda comparação do que isso.
né? A sensação que eu tenho é que tem menos comparação, né? Eu acho que as pessoas podem até citar outras religiões, mas nós, de uma certa maneira, até para fazer estudo, por exemplo, eu me aventurei numa pesquisa há mais tempo fazer, e a dificuldade é muito grande, porque você está trabalhando com cosmovisões completamente distintas, quando é espiritismo, quando é judaísmo, então, é algo que exige uma discussão coletiva muito grande, porque se você é algo que exige pernas muito capazes de dar conta daquilo. Então, eu acho assim, que a questão da comparação, né, ela me pareceu, em seus números, até maiores do que eu imaginava. Assim também como, quando você fala em abordagens teóricas, aparece 24, que é, de novo, 1/4. Né? E eu acho que é muito menos que isso. Né? Eu acho que é muito menos que isso. Uma questão também que eu acho que é importante ressaltar é que a nossa pouca ou a nossa fragilidade no campo quantitativo. Né? Não sei, aqui no IESP, no formato que a casa está agora, mas o passado no IESP sempre teve uma preocupação muito grande com a formação quantitativa. Né? Eu lembro de Nelson, eu lembro da Maurinha, eu lembro de vários pesquisadores que tinham uma formação mais quantitativa e que ajudavam os alunos nesse sentido. O que a gente observa é que hoje, por exemplo, isso tem sido alguma tarefa assumida um pouco pelos demógrafos, né? O Zé Eustáquio tem assumido essa questão, né? Eu estou vendo a Moema aqui também, que também trabalha nessa área, mas eu acho assim, que no campo da sociologia da religião, nós temos são muito poucos os trabalhos na perspectiva quantitativa. E eu acho, tá, que a dimensão, por exemplo, a relação entre educação e religião, ela é fundamental nos próximos anos, dado a grande entrada de pentecostais dentro das universidades. E isso tem que ser estudado nos próximos anos, e isso tem que ser feito também a partir de uma perspectiva quantitativa. Né? Então, eu percebo que tem temas, por exemplo, como a questão da raça e da etnia, que, embora você tenha falado que aparece nos grupos, nos artigos sobre identidade, mas você tem pouquíssima discussão do ponto de vista quantitativo, né? E tem pouquíssimos também trabalhos que precisariam ser estimulados com relação ao racismo, com relação as percepções dos sujeitos sobre esses problemas relacionados à africanidade ou à questão étnica, né? Então, isso seria um campo ainda a ser construído no Brasil. E quem está fazendo isso são demógrafos, por exemplo. Então, de uma certa forma, também já não está mais dentro da sociologia da religião. Mas isso eu acho que é mais por uma carência ou uma dificuldade, né, desse campo em lidar com a estatística. Né? E, nesse sentido, o predomínio da antropologia acaba, né, sendo uma dificuldade, né, porque isso é curioso, porque tem uma área que a antropologia começou a usar os dados quantitativos, foi na área da sexualidade, e muito em função da questão da AIDS e da demanda por pesquisas quantitativas nesse campo de política de prevenção. Né? Então, você teve uma série de esforços antropológicos, na área de sexualidade também, mas nessa área de religião, né, os pesquisadores ainda resistem às pesquisas quantitativas. Mas eu acho que é um campo importante a ser trabalhado nos próximos anos. Né? Acho também que essa ausência dos movimentos sociais, ela tem a ver um pouco também, Joanildo, com um certo esvaziamento dos próprios movimentos sociais. Né? Então, eu acho que, por exemplo, se você pegar hoje, se você pegar nos anos 70, você tinha um forte
uma pujança muito grande dos movimentos, associações de moradores, você tinha movimentos sociais. Você tem, hoje, o que você tem? Né? Você tem movimentos, o MST, os movimentos mais por habitação, né? E você tem o feminismo, o movimento LGBT, mas são assim... você não tem essa pujança que nós tínhamos nos anos 70 e virada dos anos 80 com relação aos movimentos sociais. Pode ser que agora, né, nós também vamos reinventar novas formas de movimentos sociais e isso possa vir a aparecer. Mas eu acho que mais preocupante do que isso é a ausência do tema da desigualdade social e da pobreza, né, que é um tema muito importante, para se pensar a questão principalmente a questão do individualismo e das formas individualistas de viver a experiência religiosa, né, que é essa que você está falando aí do ponto de vista da desinstitucionalização. Né? Mas é isso, eu agradeço muito e... eu acho assim que esses balanços eles são importantes e a gente tem sempre que pensar como, de uma certa forma, criar espaços coletivos para pesquisas que possam gerar um avanço na área na nossa área de pensamento. Tá? Obrigada. Obrigado pelos comentários. Na verdade, eu tenho pouca coisa aqui a dizer. Talvez mais a me explicar do que qualquer coisa. Acho que Bom, a natureza do trabalho que eu procurei fazer foi realmente, apesar das observações sobre o campo que eu fiz, também tentando me ater ao que está na produção publicada, eu tentei me ater à produção publicada. Né? A assimetria desta produção, o fato, por exemplo, de que algumas das mais importantes publicações sobre religião no Brasil são B1 e B2, por exemplo, em Sociologia, Religião e Sociedade é A2. O Caderno de Recursos Humanos, da UFBA, que é uma revista de ciências sociais geral, é a única revista do Nordeste A1. Então, há uma assimetria muito grande na distribuição dessas revistas, né? E isso, de fato, leva a gente a precisar fazer esforços de complementação para identificar essa produção. Né? Então, a despeito disso, o foco eu não sei se chama de balanço, de revisão, enfim, né? É isso que a gente fez aqui. O foco é, de fato, o material publicado, né? E fundamentalmente na forma de artigos. Né? Como eu disse, alguns capítulos e tal, de livros e tal entraram, mas não foram uma coisa... Quando eu falo de um índice de 24% de artigos com abordagens teóricas, de fato o termo se presta a equívocos. Como eu disse, inclusive, durante a apresentação, eu não estou falando que eles são necessariamente discussões sustentadas do ponto de vista teórico, mas são artigos cujo conteúdo não diz respeito a pesquisas empíricas, não são discussões de casos, não são discussões de dados documentais, etc. São discussões da literatura ou discussões de conceitos específicos, etc. Então, para mim, foi surpreendente também identificar esse número, mas eu não posso negar que ele está aí. Agora, claro, a gente pode terminologicamente fazer algumas outras formas de tornar mais precisa a identificação, etc. Alguma agregação, por exemplo, eu não apresentei um número específico para abordagens qual e quant. É muito difícil fazer isso, porque eu teria que, de fato, entrar no texto de todos os artigos e tal, e nesse nível do levantamento não era possível, quer dizer, era basicamente em cima do resumo e uma vista de olhos no texto, mas sem entrar em detalhes sobre se houve combinação ou não de procedimentos quantitativos ou qualitativos. Mas
há, de fato, uma predominância dos trabalhos empíricos sobre os trabalhos teóricos, mas outro achado que me surpreendeu é que não há um único desses artigos selecionados que se restrinja a fazer uma discussão puramente descritiva de um caso, de um conjunto de situações ou de dados. Há sempre um esforço, sempre em todos esses artigos, de conectar isso com alguma discussão mais abrangente. Normalmente o mais abrangente é um autor internacional. Tá? Alguém de referência no campo que já escreveu sobre aquilo. O grau em que esse diálogo é consistente, é aprofundado, etc., é difícil dizer, eu não tenho condições de afirmar nada sobre isso. Né? Provavelmente é muito diferenciado, ou muito desigual, o nível de engajamento, de autonomia intelectual para discutir a obra desses autores, etc. Mas é muito significativo que não haja um único artigo dos que foram levantados onde a coluna das citações internacionais é zero. Né? Então, isso é algo que demonstra um esforço de conectar uma tradição marcadamente empirista, né, com algum tipo de discussão que remeta a classificações, conceitualizações, discussões metodológicas, etc. Mas, enfim, então, isso também não significa que o que a gente está apresentando aqui é, digamos, numericamente um espelho da produção que exista. Como eu disse, tem muita coisa que não entra nessas bases de dados que foram pesquisadas. E é possível que haja temáticas dessas que as conclusões precisem ser radicalmente revistas, quando você fizer um trabalho mais sistemático, mais abrangente, etc., o que era impossível, né? Mas, enfim, então, acho que o que é possível afirmar sobre esses números diz respeito à seleção que foi obtida, tanto nas bases que eu indiquei, quanto com os termos de busca que foram utilizados. Né? Uma coisa que eu não gostaria de perder a oportunidade de chamar a atenção é a Revista Brasileira de Sociologia só tem 3 artigos em todos os números que tratam da temática. Né? E um deles não é de alguém do campo especificamente, é alguém que trata do tema da religião, mas não é uma pessoa que trabalha como pesquisador, pesquisadora nessa área. Então, isso, enfim, revela bastante o peso da sociologia da religião quando se trata da ocupação desses espaços intelectuais e institucionais no âmbito da disciplina. Talvez fosse isso que tanto angustiava Flávio, né? Embora não fosse uma angústia pessoal, né? Flávio nunca foi nada marginal dentro desses compactos institucionais de que a gente está falando, mas, de fato, a sociologia da religião não tem, nesse sentido, um espaço assegurado num veículo de publicação que representa o campo da sociologia institucionalmente no país. Né? Bom, isso está muito mais marcado, mais presente, sistematicamente presente na Revista Brasileira de Ciências Sociais, né, do que na Revista Brasileira de Sociologia. Porque o Perucci, embora ele estivesse muito incômodo com a questão dos outros grupos, do fato de ter ligação religiosa, ele próprio era um ex-seminarista. Né? Exato. E o SEBRAP começou as suas pesquisas muito estimulado pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, que contratava o SEBRAP para fazer pesquisa. Né? Então, ou seja, o diálogo com as religiões... Os diálogos com as religiões eram muito presentes, como também o exerce o diálogo com o protestantismo. Né? Então, isso aí, vamos dizer, faz parte do histórico da própria constituição desse campo. Né? Bom, acho que uma última coisa que eu queria destacar, de fato, são esses temas prospectivos que você menciona, que a gente tem conhecimento de que eles estão sendo alvo de publicações, mas não nas revistas de sociologia e ciências sociais que publicam sobre religião.
né? Religião e educação, existe uma produção grande no Brasil nas revistas, em todos os níveis do Qualis, da área da educação. Tem muita coisa sobre ensino religioso, sobre a discussão de liberdade religiosa, sobre a discussão do próprio impacto nos últimos anos desse processo de entrada de pessoas ligadas às religiões minoritárias nas universidades, etc. Isso é identificável sem grande dificuldade, mas o curioso é que não há essa publicação ainda, essa temática ainda não é uma temática visível, perceptível dentro desse universo que foi, que serviu de base para a pesquisa. E também, aí sim, eu acho que é uma coisa curiosa que eu poderia ter perfeitamente destacado, que já escrevi sobre isso, o tema da desigualdade e da pobreza como um tema ausente, né? E levando em conta que esse tem sido um tema bastante visibilizado nas últimas 2 décadas, pelo menos, é uma ausência bastante significativa. Novamente, só podemos captar a ausência, né? Não tem no nível da produção. Se não há na produção, você não tem muita coisa a dizer a respeito disso, mas é algo significativo. Não quer dizer que não haja nenhuma produção. Novamente, houve um recorte cronológico que foi utilizado. Houve produção sobre esse tema antes de 98, né? A gente pode lembrar assim facilmente de trabalhos. Exatamente. Então, houve uma produção nessa área, mas alguns desses temas, de fato, se tornaram marginais ou invisibilizados, e a gente não pode dizer que, nesse caso específico, tem a ver com alguma perda de importância da temática, não é?